Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Saúde e Gestão, diretamente dos estúdios da Rádio 92 FM, aqui em São Luís do Maranhão. E hoje eu estou muito feliz porque estou tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que é muito especial para mim, né? Uma profissional assim que eu tenho muita admiração, inclusive sou paciente dela, da clínica dela, né? E já estou deixando a minha recomendação aqui, porque o serviço realmente é de muita qualidade, tá? Então nós vamos conversar aqui com a Renata Borges. Ela é dentista, mãe, casada com o Brunão, empresária e uma pessoa, assim, incrível, tá? Que eu tenho a oportunidade de tê-la como minha cliente, também como amiga, né? A gente tem a oportunidade de trocar muita ideia sobre negócios, sobre odontologia. Eu tenho certeza que você que está com a gente aqui, você vai aprender muita coisa e você, né, que está aqui, que não é dentista ou não é médico, não é profissional de saúde, eu tenho certeza que você vai se encantar com a pessoa da Renata e eu tenho certeza que você vai querer marcar uma consulta na clínica dela para poder fazer procedimentos que eu particularmente indico, tá bom? Muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Rafael. Eu quero agradecer por esse convite de participar aqui hoje do podcast com você, que para mim é uma referência aí nos assuntos de gestão, de marketing, de negociações. E vai ser muito bom ter esse bate-papo para falar um pouco sobre a minha trajetória e sobre tudo que aconteceu aí na minha vida nesses anos e a transição que está acontecendo nesse momento, né? Excelente. Estou saindo mais do operacional de dentista diretamente ali no contato com o paciente para caminhar para a área da gestão. Excelente. E aí, Renata, eu não tenho como iniciar esse bate-papo contigo sem lembrar de um fato, né? Foi o fato que nos conectou, né? Eu já atendia alguns franqueados, né, da rede que você é sócia, né? E a gente se conectou e eu falei, Renata, você precisa, né, de um serviço que a gente oferece aqui, que é o planejamento estratégico. Eu te expliquei o que era, para que servia, qual que era a função, qual que era o objetivo, né, dessa entrega, e você topou, né? E a pergunta, eu até escrevi essa pergunta para ficar bacana, como foi a sua experiência como dentista naquela ocasião, como empresária, fazendo seu primeiro planejamento estratégico do seu negócio comigo, e o que mudou na vida da doutora Renata depois desse encontro? Bom, Rafael, realmente eu não sabia nada sobre planejamento estratégico, já estava trabalhando, participando da sociedade da Odontoprimos, mas nesse momento a gente decidiu mudar de cenário mesmo e fazer uma coisa diferente. Foi quando a gente se conheceu, né, e decidimos investir no tráfego pago. Mas você me chamou e disse, não, precisamos fazer dessa reunião, alinhar qual é o objetivo, o que vocês querem conquistar nesse ano. E aí a gente falou sobre várias coisas, quero melhorar isso, estrutura, tal. E aí você me perguntou, e para você, o que é que você quer mudar em você? É mais dinheiro? O que é? E aí naquele dia eu entendi o que era o valor que eu queria conquistar, que era o tempo para ficar com meu filho, né? Então eu tenho um filho de hoje 9 anos, sou casada, só que eu não conseguia acompanhar a rotina dele. Eu até tentava, mas era daquele jeito, né? Eu chegava cansada, ia ver como é que estava a minha casa, ver a atividade do dia, mas sem aquele tempo de qualidade. E aí eu parei e pensei, é isso que eu quero poder me organizar e poder acompanhar o crescimento do meu filho. Então Legal. Isso foi um valor que está inegociável agora na minha vida. Legal. E aí, beleza. Já se passaram aí 3 anos, né, mais ou menos, né? Sim. 3 anos. E aí, aquele planejamento saiu do papel, você está tendo mais tempo com seu filho. Como é que está a vida da Renata agora, depois de ter assumido, né, o protagonismo da sua vida como dentista, como empresária, como mãe, como esposa, né? O que mudou? Como é que era antes, como é que é agora? Você falou um pouquinho agora como era antes, né, que você não tinha tempo e tudo. Como é que agora está a vida da Renata? Eu penso que você deve estar trabalhando muito mais, porém de uma forma bem mais organizada e com mais intencionalidade, né, em alguns papéis. É verdade. Assim, eu estou saindo mais do atendimento com o paciente, ainda atendo muito, né? Mas eu consegui segmentar a minha agenda. Então, o que é isso?
Eu tenho um tempo para fazer as gravações, né? Tem muita gente que pensa assim, ela não tá mais trabalhando, tá gravando, isso não é trabalho, né? Não é trabalho. Não, e isso dá muito trabalho, inclusive, Sim. né? Para a gente fazer um conteúdo estratégico, a gente tem que elaborar roteiros, não pode ser de qualquer jeito, tem que ter intencionalidade. E aí eu consigo, às vezes, fazer isso de casa. Né? Não é porque eu estou em casa que eu também não estou trabalhando. Exato. Mas em casa eu consigo ali olhar o que meu filho está fazendo, o que está acontecendo na minha casa, o que está faltando. Porque era tudo muito atropelado. Né? Eu saía 8 horas da manhã, chegava às vezes... 8 horas eu estava trabalhando já, né? Saía 7 e pouca, chegava em casa já quase 8 horas, né? E fazia tudo pela metade. Inclusive, meu marido dizia que eu dormia no meio da piada, né? Estava conversando ali e eu dormia de cansaço. Então, eu consegui me organizar melhor com as minhas coisas e organizar as coisas da clínica também, né? Consegui ter um olhar, hoje em dia, 360 da clínica. O que é isso? Não é só o atendimento ali com o paciente que interessa, né? A gente precisa analisar indicadores, mensagens, como é que aquele paciente está sendo atendido, ouvir o paciente, que é muito importante, né? E ver a qualidade ali o tempo todo, o que está acontecendo na clínica, né? Legal, maravilha. E, Renata, é o seguinte, como é que foi a tua experiência, né? Tô voltando aqui mais um pouquinho da sua carreira, antes do nosso planejamento, até um pouquinho mais lá para trás. Como é que foi a tua experiência, né, como dentista ali, atendendo ali nas clínicas do início da tua carreira, né? Aonde foi o estalo que tu falou assim, caramba, eu preciso deixar de ser apenas uma dentista que presta serviço em clínicas, consultórios, eu preciso empreender. Como é que foi esse estalo? Isso é uma curiosidade mesmo minha. Pronto. Olha só, eu já sou formada há 16 anos e o início da minha carreira foi em algumas clínicas aqui de franquias, em São Luís mesmo, mas eu passei muitos anos trabalhando no setor público, né? Nos programas de saúde da família, PSF, rodando aí os interiores, né? Trabalhei em Barreirinhas, Santo Amaro, São Mateus. Eu trabalhei em Santo Amaro quando não tinha nem estrada. É mesmo? Então, imagina só como era cansativo, né? Sim. E aí, nesse período, foi muito importante para mim também, na minha vida. Eu costumo até dizer que foi um período que me formou como profissional e como pessoa também. Eu convivi com uma realidade muito diferente, com umas histórias muito difíceis. Só que nessa época eu já fazia a minha especialização em ortodontia e as viagens foram ficando realmente muito cansativas e foi despertando esse interesse de empreender. Legal. E aí eu quis ter a minha própria clínica aqui em São Luís. Só que isso sem nenhum entendimento de gestão, nenhum planejamento. Na minha cabeça eu pensava assim, eu gosto de me comunicar, eu gosto de pessoas, gosto de ouvir as pessoas, ouvir histórias e sei a técnica. Então, para mim, isso bastava para abrir a minha clínica. E aí, deu errado, como era de se esperar, né? Foi um desastre e eu fiquei super traumatizada, né? Passei muitos anos sem cogitar a possibilidade de ter um outro negócio, principalmente voltado para odontologia. Não queria saber de clínica odontológica, de consultório, nem nada. Eu só pensava que eu queria trabalhar para os outros, chegar em casa e não pensar em conta, em problemas para resolver. E eu já trabalhava na Odontoprimos, era uma clínica que eu adorava trabalhar, eu gostava muito do clima da clínica, sabe? Eu percebia que tinha uma preocupação mesmo com colaboradores, com dentistas. A gente já falava naquela época em humanização, sabe? Em acolhimento. Só que durante essa rotina dessa clínica, eu fui olhando assim algumas falhas, né? Em atendimento, ali na recepção, que poderiam ser melhorados. E eu fui criando laços com os pacientes, eu já estava ali há algum tempo. Comecei a ouvir também, né? A opinião, o que eles achavam, o que podia melhorar. Foi quando surgiu a proposta de participar da sociedade da Odontoprimos Coab. Legal. Foi no ano de 2020 e eu achei que aquele era o momento certo, sabe? Que eu estava preparada de novo. Mas foi o ano também da pandemia. Pandemia. Bendita pandemia. Então foi outro processo difícil. Nessa época eu pensei assim, agora eu terminei. Agora nunca mais empreendo na vida mesmo. Nunca mais, agora... E aí nós fechamos a clínica no período do lockdown.
Mas só que tinha muitos processos acontecendo, muitas cirurgias de implante, cirurgias, outros tipos de cirurgia, tratamento de canal, e a gente ficou muito preocupado com esse tipo de paciente. O que a gente ia fazer com eles? Não podia deixar a Deus dará, né? Então, a gente fez um planejamento para abrir no período da pandemia, diminuímos o número de funcionários, o número de dentistas, e com uma programação de agendamento para não ter a aglomeração. Foi muito, assim, de Deus mesmo, porque a gente tinha acabado de fazer uma compra muito grande, então a gente tinha um estoque para atender por muito tempo. E muitas pessoas fecharam as portas naquela época, né? Porque EPI ficou muito caro, luva, máscara, álcool em gel. Então, tinha muita gente que não tinha nem condição mesmo de atender. Mas a gente estava preparado naquela época para fazer esses atendimentos, então não fechamos. Mas também tivemos tempo para analisar o que a gente tinha que fazer para não sair do mercado. Muita coisa mudou, né, nesse período da pandemia, muita gente começou a parar para pensar nos seus negócios. Peraí, eu tenho que ver o que eu posso fazer aqui para não fechar as portas. E foi quando começou a falar muito sobre marketing, conteúdo digital, vídeos. E o meu sócio, o Diogo, ele mora em São Paulo. E ele é um empresário, assim, muito visionário. E a gente estava sempre conversando. E ele me disse, nunca esqueci também, ele disse, Renata, você precisa girar uma chave. E disse que eu precisava parar de atender, ou então diminuir muito os atendimentos, porque eu tinha que ter tempo para pensar. E na minha cabeça eu achei uma loucura, né? Por mais que eu amasse a odontologia, eu tinha que pagar minhas contas, então eu não podia, eu não entrava na minha cabeça como é que eu ia parar de trabalhar como dentista para ganhar dinheiro. Só que nesse período a gente começou a observar uma coisa que hoje em dia é básica, mas que naquela época não era dada a devida importância, que eram os agendamentos. E, Rafael, a clínica ela já era bem estruturada, ela tinha um fluxo muito grande de pacientes, só que não tinha processos claros de agendamento, confirmação de consulta. Então, muitos dados foram perdidos nessa época. Quando eu lembro, a gente atendia muita gente, não tinha, às vezes, cadeira para atender o tanto de pacientes que tinha, e a gente não formou vínculo, não tinha relacionamento com esses pacientes. Né? Então, foi perdido. E a gente começou a entender o jogo, né? Começamos a estudar muito sobre essa parte, né? Como que a gente podia estruturar o nosso negócio, ter esses indicadores com números reais. E a primeira coisa que a gente fez foi mudar o nosso software. Legal. Mudamos o nosso sistema e saímos da ficha de papel, eliminamos o papel da clínica e fomos para o mundo do digital. Legal. Aí começamos a ter o controle dos pacientes que iam, dos dados, fazer a confirmação e não perder esse paciente, formar realmente esse relacionamento. Né? Excelente. E uma pergunta aqui, né? Qual foi o teu maior... Acho que você já relatou aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque tanto o dentista como o médico, né? Quando a gente fala, pô, olha, você precisa deixar de ser... Não é que você precisa largar o operacional, não é que você precisa parar de atender, né? Só que existem tarefas do empresário, que é a gestão de pessoas, que é a gestão financeira, embora você tenha um excelente gestor financeiro na tua operação, que é teu esposo, né? Mas existem papéis gerenciais que você não tem como delegar para outra pessoa, né? E se você não tirar o pé do acelerador da operação, de atender muito, você acaba negligenciando esse processo e a clínica não cresce, né? Você falou aqui que, pô, caramba, eu tinha medo de não atender e automaticamente não ganhar dinheiro, né? Além desse medo, tem mais algum medo assim que você consegue falar, pô, eu tinha medo de sair também por isso, por aquilo? Certo. Olha só, a gestão, quando eu associava a palavra gestão, eu pensava em números e planilhas. E é uma coisa que não é natural para mim, não é natural para as pessoas da área da saúde, né? E aí, quando eu tinha um bloqueio, quando eu imaginava que eu tinha que assumir aquele papel. Realmente, meu marido, ele me ajuda muito, ele é administrador, então ele fica com essa parte das contas, dos números, mas a gestão não é só isso.
eu entendi que tem um processo de experiência do cliente, né? Que a gente tem que visualizar tudo o que está acontecendo na clínica. E a principal mudança também da nossa clínica, da Odontoprimos Coab, foi que ela já era uma marca consolidada, mas a gente deu uma cara para aquela marca, a gente humanizou mais ainda. E essa cara teve que ser a minha, né? Sim. Meu sócio, ele mora, como eu falei ainda agora, em São Paulo. E eu comecei a gravar os vídeos. No início, sem um roteiro, sem saber como é que funcionava. Foi quando a gente começou a trabalhar com tráfego pago. E aí você me dizia como é que tinha que ser. Ó, você tem que fazer assim, você tem que ter um gancho, você tem que ter tem que despertar as emoções ali na pessoa que está vendo seu vídeo. E tem que convidar ele ali para vir para sua clínica, fazer um CTA, uma chamada para ação. E aí eu fiquei fera nisso aí, né? Isso é roteirizado. Às vezes quando eu olho um vídeo de outra pessoa e diz, ó, você aí não fez a chamada pra ação, não tem gancho nesse vídeo. Tá craque na produção. E aí isso também foi um rompimento de barreira, né? Legal. Porque essa parte da gravação, quando a gente começou a fazer, principalmente quem é da área de saúde, muita gente tem vergonha. Sim. Mas eu acredito que na verdade não é só vergonha, não. Curiosamente, a gente tem, assim, o medo do julgamento. Sim. Sabe? Então, e o julgamento não é dos pacientes, não, que a gente tem medo, né? É dos colegas de profissão, né? É dos colegas de profissão, dos amigos. Sim. E às vezes até da família que não apoia, né? Pensa, essa aí quer virar blogueirinha, quer aparecer, não entendendo qual é a verdadeira intenção de fazer esse tipo de conteúdo. Verdade. Minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta que para mim talvez eu sei a resposta, né, mas eu quero ouvir de você, né? Hoje a Renata, ela sente que o ponteiro sobe, né, a clínica melhora quando você está mais ali como dentista, no operacional, ou quando a Renata está mais voltada ali para o estratégico, planejando os próximos passos, planejando a próxima parceria, o próximo degrau da clínica, ou então na gestão ali, organizando os processos com o time. Onde você acha que você mexe mais o ponteiro hoje, já sentando em todas essas cadeiras? Olha, como eu falei, eu tô sempre na clínica, né? Eu consigo hoje sair e o negócio continuar rodando, sabe? Mas é preciso olhar todas as áreas e eu consigo ter tempo para planejar campanhas, que isso eu não fazia. Sim. Às vezes eu gravava um vídeo de Dia dos Pais, uma mensagem, um dia antes. Sim. Né? Hoje eu vejo que isso não dá certo. A gente se organiza um mês antes. Conteúdo de Natal, eu gravo em novembro, né? Não deixo nada para cima da hora. Até mesmo porque a gente vai entendendo como é que funciona. As campanhas, elas têm que rodar um pouco antes daquela data para ela ter um retorno. Então, eu tenho essa organização em mente hoje em dia. E antes, quando eu ficava só atendendo o paciente, eu não conseguia saber se o processo operacional padrão ali de cada atividade, de cada setor, estava acontecendo de forma correta. Foi onde eu entendi esse processo de gestão, que eu precisava checar. Sim. Eu fui uma vez, Rafa, numa palestra, Cliente Feliz dá Lucro. E ela foi assim, fez um grande diferencial na minha vida. Eu fiquei muito desconfortável nessa palestra, porque eu tive muitos insights, mas eu vi muitas situações também que eu já tinha iniciado, mas eu vi que se perdeu ao longo do tempo. Ou então, eu tinha iniciado, mas que eu não estava checando se estava acontecendo. E aquilo ali realmente mudou, porque eu decidi, gente, se eu não mudar agora, eu vou continuar só patinando aqui no meu negócio, eu não vou decolar. Aí a gente viu a diferença nos números, né? Hoje eu faço pós em gestão, marketing e inteligência artificial, e também faço uma mentoria da Odontoap, que é uma gestão para dentistas. E toda a aula que eu tenho, quando eu chego na segunda-feira na clínica, as meninas já sabem, lá vem ela. Implementar alguma coisa nova. Eu venho cheia de ideias, eu chego da aula e eu já coloco um resumo do que eu aprendi. Legal. E o que eu vou fazer ali que vai dar certo pro meu negócio. Legal. Às vezes eu tô na aula e aí tem uma atividade, vamos ver como é que tá aqui a mensagem da tua clínica, se 8 horas da noite
vai chegar uma mensagem automática, vamos ver o padrão que ela tá, aí eu boto e aí já peço ali a orientação, tá legal, me ajuda aqui, o que eu posso melhorar? E a gente já melhora na hora mesmo. Legal. Você falou isso está fora do roteiro, mas eu penso que é um grande diferencial da doutora Renata como profissional, como empresária, né? Eu hoje de manhã, eu estava fazendo um planejamento estratégico com uma clínica médica muito conhecida aqui na nossa cidade, né? E a abertura do meu planejamento estratégico é Estou com ele aberto aqui, vou ler a citação, porque tá aqui, fiz hoje, né? É uma citação do Joel Barker, né? Que diz o seguinte, né? Uma visão sem ação não passa de um sonho. Vê se você lembra do dia 1 lá, né? A ação sem visão é só um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo, né? Então, o que eu falava com esses empresários é o que eu falo com todos os meus clientes quando eu faço planejamento estratégico. Se você simplesmente parar para planejar ou parar para pensar um negócio e se você não entrar em ação para fazer o que precisa ser feito, o seu investimento financeiro, o seu investimento de tempo não vai ter valido a pena, não vai fazer sentido, né? E uma coisa que eu aprendi num livro chamado A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, desse tamanho, os batacão lá, ele fala que uma das características de um homem e de uma mulher de sucesso é que eles fazem o que precisa ser feito, né? Eles são pessoas executoras, né? Então eu vejo muita gente na zona do planejamento e pouca gente na zona da execução, né? E eu digo assim que talvez o que me diferencia talvez dos meus concorrentes nos negócios que eu tenho atuação é que eu planejo, obviamente, mas eu entro em ação massiva, eu executo e eu vejo esse comportamento da sua parte, né? Você é uma pessoa que está ali, né? Eu estou lá no Odonto App, eu vejo você, o Bruno ali registrando, já vejo que você já entra em ação, né? E eu aproveito a oportunidade para te parabenizar por esse comportamento, né? Porque as pessoas que apenas ouvem, né? A própria Bíblia fala, né? Que aquele que ouve, mas não pratica, é simplesmente como alguém que está diante de um espelho, que está vendo uma imagem ali, mas aquela imagem se perde, né? Mas quando você ouve algo, você aplica, você vê o resultado, né? E eu também falo para a galera, a gente trabalha vendendo mentoria para médico, para dentista. A mentoria o que é? Alguém que já chegou lá, já sabe o caminho, você só precisa executar, você não precisa inventar a roda, né? E essa característica é uma característica que eu vejo muito forte em você, uma característica muito predominante no seu perfil. E é por isso que é impossível dar errado, né? Eu cheguei no momento, depois desse cai, levanta, né? Que a gente realmente precisa parar e estruturar o negócio, né? E o que acontece? O que eu vejo hoje em dia? A gente precisa planejar, precisa ter disciplina para poder executar de fato, né? Legal. E eu penso que eu cheguei num momento da minha vida que eu não tenho mais tempo a perder, né? Então, eu não penso em trabalhar até 80 anos e tudo mais. É por isso que eu vi na gestão que eu posso continuar trabalhando, tendo qualidade de vida. Quantos dentistas aí se reclamam de dores, né? E tudo mais, que não consegue sair, principalmente quem é a mão de obra da sua clínica. Não pode parar, não consegue tirar férias, né? Porque parou ali, não vai ter faturamento, né? Sim, exatamente. E aí, Renata, eu acredito que você passou ali por diversas clínicas, consultórios, já trabalhou no SUS ali que você falou, e eu tenho certeza que hoje, tendo o seu próprio negócio, né, que é uma clínica, para quem não sabe, a Odonto Primos Coab, a Odonto Primos ela é uma clínica que ela foi, penso que inicialmente foi criada com foco para atender a galera classe C, classe D, classe B-, né? Mas quando você entra na clínica, na Odonto Primos Coab, né, é a clínica que eu conheço, assim, que eu já fui, e as outras também, rolou esse processo de transição, parece que você está numa clínica de high ticket no melhor bairro da cidade, né? Como é que foi para você entregar esse a mais para um público que, por exemplo, tem um poder aquisitivo menor? Isso era algo que você já queria fazer na época que você não era dona do seu próprio negócio? Você sentia que, caramba, o paciente está aqui, ele poderia ser melhor cuidado e tudo. E emendando aqui para você falar um pouco mais, o quão é importante para você a experiência do paciente dentro da tua clínica? Olha só, realmente a filosofia da Odonto Primos Coab é essa, é exatamente o que você falou.
que a pessoa que está ali naquela região, Coab, Quatraque, Maiobão, Cidade Operária, ela não precisa sair daquela região, procurar outros bairros, né, como Península, Calhau, Renascença, para ter um tratamento de qualidade, certo? O que eu penso também? Que tratamento de qualidade, hoje em dia, é básico. Sim. Né? Todo mundo sai de casa procurando um serviço de qualidade. Ninguém sai para procurar um serviço ruim, um produto ruim. Mas o que define mesmo é a experiência. Sim. É como aquela pessoa vai ser bem tratada, o que ela vai sentir ali, as emoções que vão despertar ali na hora que ela está aguardando um atendimento. Ela ser bem recebida, a gente faz uma anamnese, né, que é comportamental. Então, a gente pergunta ali o time da pessoa, pergunta qual é a música favorita, então já recebe ele da melhor forma possível. A gente sempre trabalhou com uma entrega extraordinária, desde o tempo que não tinha esses processos bem definidos. Então, isso nunca foi um problema para a nossa clínica, tá? Uhum. Só que hoje a gente vê quanto isso é importante. A gente tem um cardápio diferenciado, né? Então, às vezes, a pessoa olha ali a porta, né? Pode julgar ali, mas quando entra, tem aquela experiência uau mesmo lá na Odontoprimos. E a gente sente que, às vezes, o paciente ali já fica meio com medo, né? Ixi, isso aqui deve ser caro, né? Mas quando ele vê as possibilidades, as formas de pagamento, vê que o preço tá justo, né? Ele pode, às vezes, até não fechar naquele momento, mas ele volta. Legal. Ele volta por quê também? Porque a gente trabalha essa questão de acompanhar esse paciente depois que ele sai da clínica, né? Então, as meninas ali já estão preparadas para mandar aquela mensagem ali para o paciente que não finalizou o processo no dia, depois da avaliação, e elas seu Antônio, seu João, nós estamos querendo participar dessa transformação na sua vida, que é o seu sorriso. Né? Então, ela já mantém ali um relacionamento e a gente viu que isso foi uma grande diferença também. Legal. Vou aproveitar e pegar um gancho na sua fala, né? Muitos médicos, dentistas, profissionais de saúde de uma maneira geral, né? Obviamente que não dá para você fazer isso com todas as profissões, todos os modelos de negócio, mas eu lembro que lá em 2023, quando a gente começou nosso trabalho juntos, eu já tinha falado sobre a questão do boleto, né? Que era para poder facilitar o acesso, o ingresso do paciente ao tratamento, né? E vocês implementaram isso, né? O que aconteceu depois dessa implementação? O negócio melhorou? O negócio piorou? Ou o negócio está no mesmo jeito? A gente realmente tinha, assim, uma resistência grande de trabalhar com boletos, né? Tinha muito medo da inadimplência. Só que a gente olhou o cenário que a gente trabalhava apenas com o paciente dos sonhos, que é o paciente que tem dinheiro e que tem limite no cartão para poder fazer o tratamento. Só que a grande maioria, principalmente na região que a gente está, não tem limite no cartão, às vezes não conseguiu se organizar com aquele dinheiro para fazer o seu tratamento, para transformar o seu sorriso ali, melhorar a sua estética. E acabava muitas vezes desistindo do sonho. Muitas vezes a gente ouviu assim, esse não é o momento, não estou preparado. E a gente decidiu tentar. A gente fez a primeira campanha de implantes com o boleto e foi um grande sucesso lá para a nossa clínica. Foi ano passado que a gente começou de fato, né? Que a gente já estava com a ideia, mas ela não saía do papel, não saía. E aí foi onde a gente conseguiu ter uma previsibilidade, né? Então, a gente entra no mês, não sabia quanto é que a gente ia receber, né? A gente tinha ali a margem de cartão que tinha para cair na conta, mas com os boletos a gente conseguiu ter essa previsibilidade. Só de cartão tem isso, só de boleto tem isso. Então, vamos trabalhar mais aqui para a gente conseguir a nossa meta. Legal. Excelente. Maravilha. Então, você que ainda não trabalha com boleto, né, é simples, porém você precisa de ajuda profissional. Então, para isso você tem advogado, você tem que ter um bom contador para te apoiar na tua regra de cobrança, tá? Mas dependendo da tua especialidade faz muito sentido, tá? E aí, Renato, eu queria te fazer uma pergunta ainda, agora que você assumiu ali de fato as rédeas da gestão do negócio, como é que você enxerga essa clínica? Porque eu sei que tem mais projetos no forno aí,
A gente não pode dar spoiler aqui, né? Mas como é que você enxerga a Odontoprimus Coab, por exemplo, daqui a 5 anos? Você já parou para responder essa pergunta? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui do que a gente planejou esse ano, e a gente foi analisando os cenários de anos anteriores. Em 2024, que foi quando a gente implementou muita coisa mesmo de fato, né? Como eu te falei, da época da pandemia para lá, a gente foi tendo as ideias, foi montando aos poucos, que eu acho, eu consegui ver hoje que é muito importante que antes de você implementar várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente está recebendo muita coisa nova, IA, né? Várias coisas, mas antes de você sair fazendo tudo atropelado, você tem que organizar a base, né? Então, para receber uma IA, você tem que ver se a tua equipe está preparada, tem que ter treinamento, né? E a gente foi analisar o nosso cenário de 2024 para 2025, quando a gente conseguiu colocar várias coisas. A gente teve um crescimento de 60%. Caramba, excelente. Nossa, a gente quando olhou, a gente, meu Deus, então vale a pena, né? Sim, vale a pena. E a gente tá trabalhando esse ano de 2026, a gente está colocando realmente muita coisa em prática. Conseguimos observar, parar para filtrar o que estava faltando. Uma das coisas que eu observei, eu não tinha atendimento, uma IA ou uma CRC para continuar respondendo as mensagens à noite ou no final de semana, né? E quando chegava na segunda-feira, tinha mais de 100 mensagens. Sim. Acabava que se perdia, né? Porque já chegavam as mensagens da segunda-feira, ainda tinha que responder as acumuladas, e esse processo estava falho. Então, é uma coisa que a gente está implementando agora. A gente teve outro dia um problema, né, com as mensagens, o disparo de mensagens. Então, a gente já tem que trabalhar para resolver esse outro, porque a gente não pode... um problema novo, né? Poxa. E aí, a gente vai se organizando aos poucos, né, vendo o que está faltando para ir melhorando. Mas daqui a 5 anos, eu vejo muitas outras Odontoprimus Coabs aí espalhadas, né? Do estilo da Odontoprimus Coab espalhadas por São Luís. Excelente. Doutora, e aproveitando aqui, a gente está falando já falou sobre várias temáticas aqui, né? Mas assim, vira e mexe, eu recebo no meu direct, eu recebo no meu WhatsApp, né? Alguma pessoa que você indicou, você falou no meu nome, procura o Rafael e tal. E são pessoas que fazem uma pergunta muito recorrente. Mas, Renata, vem cá, esse negócio de tráfego pago, né, funciona mesmo? Né? E aí você fala que sim e tudo. Eu queria que você falasse para o pessoal, né, como é que foi esse processo, né? A gente se conectou para fazer um trabalho de tráfego pago, fizemos um trabalho antes, que foi organizar e fazer o planejamento, e só então nós implementamos o tráfego pago, né? E aí eu vou fazer a pergunta que todo mundo te faz para você responder aqui em público, né? Funciona esse negócio de tráfego pago mesmo? Como é que foi para você criar esse novo canal de aquisição? Esse canal de aquisição, ele tem te ajudado? O quanto corresponde essa ajuda do tráfego pago para o crescimento da tua empresa? Olha só, antes da gente trabalhar com tráfego pago, um pouco ali, até 2020 realmente, antes da pandemia, as pessoas elas iam nas lojas, no serviço, nas clínicas, por indicação. Né? Então, a gente já viveu o quadro que 80% da nossa carteira de clientes era por indicação ou que passava ali na porta, e hoje a gente quase não vê isso. As pessoas estão muito mais esclarecidas, passam muito tempo ali conectadas, né? E elas conseguem hoje, tem várias propostas ali de clínicas, de outros serviços, de produtos, e com o tráfego pago, bem feito, né? E com dedicação, a gente virou esse jogo. Esse jogo agora voltou nos números de mais ou menos 80% da nossa carteira de clientes hoje vem das avaliações do tráfego pago. Só que eu acho também, voltando àquele assunto da base, né? Tem que ter um preparo para poder dar certo, né? Sim. Então, não é só começar o tráfego pago, né? Não é só o tráfego pago, claro. É a qualidade do teu vídeo, né? Então a gente investe numa qualidade boa,
É você ter a disciplina realmente de fazer sempre, de ver o que está dando certo. Não deu certo? Vamos lá fazer outro. Legal. Vamos ter outra ideia. Vamos ter um roteiro. Já chegaram a me perguntar se eu tinha um roteirista. Não. É porque hoje em dia eu paro para pensar. Sim. É isso que eu vou investir agora? É isso que estão precisando? É isso que estão procurando mais? Então vamos. Ou então eu saio buscando ideias, te ligo bastante. Me diz aí uma ideia legal. Pesquiso bastante para a gente ver o que dá certo. Então, assim, tem que ter a rotina dos vídeos e isso também hoje é uma coisa inegociável, né? Tem que estar na agenda. Se a gente deixar assim, no final do dia eu faço. No final do dia tu tá cansado, chegou uma pessoa, né, tem que fazer outra coisa, acaba não fazendo. Então, se não tiver um horário realmente na tua agenda, esse dia aqui eu vou gravar vídeos, mesmo que você faça assim, vários vídeos, não precisa fazer todos os dias, mas se dedicar um momento para aquela atividade é muito importante. Outra coisa também que eu vejo como diferencial para o tráfego pago dar certo, é você ter uma pessoa específica para ficar recebendo esses leads, né, que são os clientes vindos do tráfego pago. Quando você coloca aquela pessoa para fazer várias atividades, por exemplo, uma recepcionista que é auxiliar e responde mensagem. Hoje as pessoas estão muito imediatistas, né? Então... Atenção imediata que elas querem. Exatamente. Se você mandou uma mensagem e não te responderam logo, você já caiu ali no final da fila, né? E o algoritmo vai mostrar outras alternativas. Ela está procurando esse daqui? Então, vou mostrar isso aqui para ela. Exato. Então, se você não tem essa dedicação, essa pessoa dedicada para fazer essa atividade, eu acho que o resultado não vai dar certo. Legal, minha amiga. E ainda sobre... Você falou da importância de gravar vídeo, você também já acabou falando um pouquinho sobre essa coisa da vergonha de gravar o vídeo, né? Eu quero só voltar nesse tema, né, e perguntar para você, né? A gente já falou aqui para a audiência que o tráfego pago, ele é... O tráfego pago, para quem não sabe, quem faz sou eu e minha equipe, viu, gente? Então, se você quer aumentar suas vendas aí na sua clínica, no seu consultório, na sua carreira, só falar com a gente aqui, tá? Mas, assim, eu digo que o tráfego pago, ele potencializa oportunidades, né? Mas ele também potencializa perfis, né? Ou seja, se o teu perfil está muito ruim, ele vai potencializar e não vai acontecer nada, né? Pode ser que até atrapalhe, né? Atrapalhe o seu negócio. Mas se o perfil tá jóia, tá muito bom, né? Ele vai potencializar e vai trazer leads qualificados, vai trazer pessoas ali para poder converter, né? E você falou de algo muito importante que é o papel da CRC, né? Mas eu queria que tu reforçasse aqui a importância, né, de separar um tempo na agenda para poder se dedicar à produção de conteúdo, porque parece que essa tarefa para o médico, para o dentista, quando eu tiver um tempo eu faço. Quão é importante separar um momento da tua agenda para poder fazer isso? Olha, como eu já falei, né? A gente tem que ter uma disciplina e ter roteiros mesmo específicos, né? Saber, tá conectado também para falar sobre assuntos que estão acontecendo. Esse creme dental aqui não deu certo. Eu não faço apenas conteúdos para o tráfego pago. Sim. Isso também tem que ter essa estratégia, né? Você vai gravar conteúdos educativos, eu vou falar ali sobre como você usa um fio dental, os cuidados que você deve ter com o implante. É muito importante você fazer a rotina da clínica, né? As pessoas têm curiosidade de saber ali o que está acontecendo, como é o clima organizacional, né, da tua empresa. Então, são vários tipos de conteúdo. Eu e a minha social media, a gente se manda várias ideias o dia todo, ali no direct, no WhatsApp, vamos gravar isso aqui. E eu separo o tempo, eu tenho as minhas ideias, né? Às vezes eu tô atendendo ali, olha, isso aqui seria legal. Mas eu também pesquiso muito, né? Então, vou unindo uma ideia com a outra para sair uma coisa bacana, diferente, né? E eu lembro, Rafa, que eu olhei uma vez me disseram assim, tu é muito criativa. E criatividade, eu vi que ela não é um dom que você pratica. E eu acho que de tanto eu praticar, estudar, eu fui desenvolvendo também para ter resultados nos meus vídeos, né? Excelente. Normalmente, as pessoas preferem dizer que a outra tem dom, ou que tem um talento, ou que nasceu com aquilo natural,
quando na verdade a gente sabe que a maioria das pessoas não tem aquele determinado dom ou talento de nascença, né? Mas é por busca, né? Eu vejo que você é incansável na busca pelo conhecimento, enfim. Essa semana passada eu dei uma pequena palestra para um grupo de profissionais de uma clínica, né? E eu estava falando sobre isso, né? Eu disse para elas, olha, vocês podem agora, enquanto vocês ainda não têm conhecimento do que postar, do que fazer e tudo, o sucesso é duplicável, né? E aí, logo na sequência, eu vi um post, eu não lembro de quem, foi de algum influenciador de marketing falando, né, sobre o Dr. Baracate, né? O Dr. Baracate produziu 63 rios no mês de dezembro. Virgínia, mais de 100. Carlinhos, mais. Então, assim, as pessoas querem ter resultado, mas não estão dispostas a pagar um preço, né, que precisa ser pago. A produção de conteúdo, ela, na minha humilde opinião, ela é uma tarefa da gestão, né? Hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui, hoje é uma quinta-feira, agora são 5 horas da tarde, a clínica está funcionando. Exatamente. Né? E você só está aqui, e eu só estou aqui porque eu entendo a importância de se produzir conteúdo para a minha audiência e para a tua audiência. Né? Então, se as pessoas não conhecem a doutora Renata, o YouTube, por exemplo, é um outro canal de vendas, é um outro lugar que as pessoas vão te assistir, que te assistem. A gente, inclusive, tem campanhas rodando no YouTube. Então, é mais uma bolha que você fura. Só que as pessoas, eu digo que as pessoas não estão preparadas, a maioria das pessoas não estão preparadas para essa conversa. Porque anteriormente, bastava você ter um CRO ativo, tá atendendo, ter uma placa que acontecia. Só que hoje, infelizmente, você tem dezenas de escolas de odontologia na nossa cidade e a concorrência não é algo ruim, porque sempre os bons vão se destacar, sempre os bons vão ganhar dinheiro. Dizem que a odontologia não dá mais dinheiro, né? E o tempo todo a gente conversa, Renata, Bruno, o que vocês acham da gente abrir uma clínica, Diogo? Né? Por quê? Porque eu sei que é um negócio lucrativo, eu sei que é uma profissão que se gera muito resultado. Só que a maioria das pessoas não querem fazer o feijão com arroz bem feito. O básico bem feito, né? Agora, Rafael, sabe o que eu tenho observado? Essa nova geração, ela já vem com isso preparado, né? Sim, sim. A minha geração para trás, eu tenho uma dificuldade maior de gravar vídeos. Hoje não, hoje as criancinhas aí pegam um celular e diz tchau, até o próximo vídeo e tudo mais. E o meu filho, de 9 anos, eu estava estudando com ele, e hoje isso é matéria nas escolas. Como produzir um conteúdo. Olha que legal. Ele já fez uma atividade que ele tinha que fazer um vídeo tutorial de algum jogo que ele gostava. Sim. E hoje também, em português, eu estava vendo que tinha um conteúdo, assim... O que acontece na cena final desse vídeo? O comunicador, ele vai dizer tchau, vai pedir para clicarem no vídeo, para ter um like e tudo mais. Todo um roteiro. Então, hoje em dia, isso é estudado. Imagina como essa galera vai vir. Exato. Né? E que eu acho muito legal, o pessoal da minha geração, dos professores, quando eu vejo, botando a cara para fazer isso, rompendo essa barreira, porque eu sei que não é fácil. Não é. Né? E... a gente está ali com uma galera que tecnologicamente é muito mais avançada, né? Competindo ali nessa área. E é muito difícil para essa geração passada que não teve essa base, né? É verdade. Então hoje, antigamente, né, na minha época, acho que eu já sou um pouquinho, não vou falar da tua idade aqui, mas a minha geração é um pouquinho ainda mais antiga, né? Antigamente a gente tinha a primeira fonte de tomada, a primeira fonte de conhecimento sobre um produto, sobre um serviço, era a Rede Globo, era as emissoras de televisão, né? Hoje eles perderam espaço para isso aqui, né? Então o profissional, a empresa que não está posicionada numa rede social, né? O médico, o dentista que não tem um bom posicionamento no Google, que não tem posicionamento, tem dentista que não tem posicionamento no YouTube. Né? Quando eu falo isso, nossa, você tem que produzir conteúdo no YouTube também. Não, você não precisa. Você só precisa se você quiser ganhar mais dinheiro, se você quiser faturar mais. Mas do contrário, você não precisa não. Né? Isso é um ciclo, Rafael. Não é só, como tu falou, a importância de você ter um perfil. O que as pessoas fazem? Eu pergunto muito ali para os pacientes, como você chegou até aqui?
A maioria clica ali no anúncio do Sim. tráfego pago e começa uma conversa ali com a CRC, mas nesse momento que eles estão conversando, aí eles vão lá no Instagram da clínica. Aí eles vão procurar se conectar, deixa eu ver aqui se esse conteúdo é legal, as fotos de antes e depois, a rotina da clínica, conteúdo educativo. Depois eles vão no Google, né? Muita gente vai pelo Google. Essa ferramenta eu acho assim de extrema importância. Sim. Né? Vão lá no Google para confirmar mesmo a reputação da clínica. Sim. Então você tem que estar com a presença digital mesmo do seu negócio em todos os canais que você puder, para a coisa rodar mesmo bem feita. Tem que ser onipresente, não tem outro caminho. E aí eu vou te fazer aqui uma pergunta, que é uma pergunta quase autoajuda, né, para a galera que está assistindo a gente aqui. Seja um médico, seja um dentista, seja um nutricionista, enfim, tá? O que você falaria para um médico, para um dentista, para um profissional de saúde que tem o seu consultório, que tem a sua clínica, e agora ele está perdido, pedindo socorro, com faturamento abaixo do potencial? Quais são os caminhos que ela fala, olha, eu faria isso, faria aquilo outro? Quais são as dicas que você hoje, no auge do sucesso que você tem conquistado, né, com tudo que você tem aprendido, o que você falaria para essas pessoas que estão nessa condição hoje? Olha, eu acho que nunca é tarde para recomeçar, mas para você atingir, né, escalonar mais alto, você precisa se dedicar e entender o seu negócio. Eu costumo dizer que eu não sou uma dentista que virou empresária. Hoje eu sou uma dentista que entende do meu negócio, né? Eu ainda sou dentista, continuo atendendo meus pacientes, adoro o ambiente da clínica, mas eu entendi que a odontologia ela mudou e eu precisei mudar e me reinventar. Então, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo de marketing, de vídeos mesmo, dos tipos de conteúdo, de informações para a gente levar para o nosso paciente, né? Eles adoram quando a gente manda um conteúdo educativo. Poxa, isso aí eu não sabia que isso fazia mal, né? E manter o relacionamento com o cliente. Um grande diferencial também que eu vejo lá na nossa clínica, que é colocado em prática, é o follow-up. Legal. Né? Esse follow-up, o que acontece? O paciente foi lá, fez a avaliação, ainda não fechou, ainda não teve condição, a gente vai ficar mantendo contato com ele numa cadência, 1 mês, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente chama até de gestão de negócios lá na clínica, é um setor específico para aquelas pessoas que não fecharam. Legal. Então, tem muitas coisas que são importantes para você acompanhar, como, por exemplo, muitos indicadores, né? Taxas de comparecimento, taxas de avaliação, as confirmações da consulta, os vídeos, o marketing, são muitas coisas que a gente tem que entender. Mas, para isso, a gente precisa se dedicar mesmo e entender o que está acontecendo no mundo hoje, se atualizar mesmo. Eu vejo que não é só... Eu vi que eu não estava mais crescendo fazendo vários cursos, né? Então, eu decidi estruturar a clínica, ver o que eu podia melhorar ali para os pacientes, para a gente melhorar o nosso retorno financeiro também. Excelente, minha amiga. Eu queria ter 2, 3 horas para a gente poder ficar conversando aqui, mas infelizmente nosso tempo não permite. Mas eu tenho certeza que quem está do outro lado da tela, né, pegou muitos insights aqui com a doutora Renata, se inspirou com a história dela. Eu não sabia, por exemplo, que ela já tinha tido um negócio antes da Odontoprimos, né, que infelizmente não progrediu, mas tudo tem um propósito, né? Aquilo ali talvez te deixou mais forte, mais preparada para o próximo negócio. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem está ouvindo a gente aqui. Você tem essa câmera aqui para poder falar direto, ou você tem aquela câmera ali do meio para poder falar, olha, você, né, que está nessa condição, enfim, fica à vontade, né? Abre o teu coração, inspira ainda mais, né? Enfim, fica à vontade para fazer o teu fechamento aqui, minha amiga. Bom, a mensagem que eu quero deixar hoje para dentistas, médicos, gestores, é que a gente precisa se reinventar a cada dia, estar atualizado no que está acontecendo no mundo,
para a gente proporcionar boas experiências para as pessoas. Quando a gente proporciona isso para os nossos pacientes, com certeza o faturamento ele é uma consequência disso e a gente fica mais feliz e define o que é o valor para nossas vidas. Maravilha. Pessoal, eu estou muito grato, né, por ter te recebido aqui. Tenho certeza que você reconhece a importância, né, de parar para poder produzir um conteúdo, mas eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, né, estado comigo, porque certamente você está aqui, você sabe que eu reconheço, né, que você reconhece o meu trabalho, sabe que a gente está comunicando aqui para pessoas de altíssimo valor, né? Esse conteúdo que vai virar muito escorte para poder a Renata usar nas redes sociais dela. E eu tenho certeza que essa mensagem, esse conteúdo vai ajudar você que está do outro lado, que talvez está pensando em desistir da odontologia. Talvez você que está do outro lado está pensando em desistir da medicina, porque hoje tem muitas escolas, muitos profissionais sendo formados. Eu quero falar para você, cara, não desiste, né? Porque a profissão da área da saúde, independente da profissão, é uma profissão que salva vidas, transforma vidas, né? E o que você às vezes precisa é de uma informação, né? E eu espero que essa informação que a doutora Renata compartilhou aqui, ela possa chegar até você e você possa melhorar como profissional, como pessoa, como empresário, e conta com a gente, tá bom? Então aqui embaixo vai estar a rede social da doutora Renata, a rede social da Odontoprimos, onde você pode encontrar, onde você pode marcar uma consulta, onde você pode ir lá trocar uma ideia com ela, tomar um café com ela. Eu tenho certeza que você vai adorar ter um tempo com ela. Tá bom? Vou te pedir para você que chegou até aqui no final desse vídeo, para você se inscrever aqui no nosso canal, para você deixar o joinha, para essa mensagem chegar para outras pessoas. Deixa um comentário também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, tá certo? É isso aí, doutora. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Te espero no próximo episódio.